Gravar aqui, então. Bom dia a todos. Aula do dia 23 de fevereiro de 2021. Aula da disciplina de treinamento físico. Vamos falar hoje sobre princípios, né? Vamos manter esse conteúdo de princípios. Eu peço já para o Adriano e a Francine que assumam aí, já vão compartilhando tela. Tá? Eu vou preparando aqui cronômetro, controle. Lembrem de tentar apresentar entre 10 e 20 minutos. Aí, tá aparecendo? Tá carregando aí. Deixa eu ir abrindo aqui, cara. Eu já te libero, tá? Para começar a apresentar. Vai testando aí. Cronômetro. Vou ver aqui minhas anotações. Feito, Adriano. Pronto aí? Pronto, pronto. Francine Vocês vão também. Tudo com vocês, tá, gente? Boa apresentação. Perfeito. Beleza. Vocês me escutam bem? Sim? Tá. Então, bom dia. Eu sou Francine Medeiros e hoje, então, junto com o nosso colega Adriano, a gente vou apresentar os princípios de treinamento físico, especificidade e variabilidade. Pode passar. Então, começando pelo princípio de especificidade, ele é aquele que impõe como ponto essencial que o treinamento deve ser montado sobre os requisitos específicos da performance desportiva, em termos de qualidade física interveniente, sistema energético preponderante, segmento corporal e coordenações motoras utilizadas, segundo as palavras de Dantas. Isso. A especificidade, então, do treinamento esportivo, ela é entendida como a semelhança mecânica fisiológica de controle motor dos exercícios de treino com os gestos, habilidades esportivos. É considerado um fator crítico para a melhoria do desempenho esportivo. Pode passar. Então, a especificidade, em outras palavras, as tarefas realizadas no programa de treinamento, elas devem possuir semelhança cinemática, cinesiológica, com as tarefas específicas do cotidiano, sejam elas laborais, domésticas ou esportivas. O programa de preparação, ele deve ser parecido com o desporto em si, ou seja, para ter mais eficiência no treinamento, os exercícios têm que ser relacionados diretamente com a modalidade ou objetivo. Então, tu vai ter um objetivo e o treinamento vai ser montado de acordo com aqueles objetivos propostos pelo aluno, atleta, enfim, pode passar. Então, o programa de treinamento, como eu falei anteriormente, deve obedecer os objetivos e a individualidade do aluno, atleta, como também as características da modalidade. Então, de acordo com esse princípio, o treinamento deve se desenvolver principalmente sobre os sistemas do organismo que predominam a atividade realizada no atleta. Ou seja, nos esportes de resistência, a capacidade aeróbica ela deve prevalecer 90% do tempo, enquanto os 10 restantes pertencem a outros sistemas. Então, além disso, a especificidade do treino precisa estar relacionada, como a Francine disse, ao objetivo. Seja esse objetivo a modalidade esportiva que está sendo praticada, ou o objetivo para aquele atleta determinado em um determinado período da periodização. A partir disso, acho que foi comentado na última aula, pelo último grupo, sobre os tipos de hipertrofia. E esses tipos de hipertrofia, por sua vez, se relacionam com esse objetivo final e vão provocar um maior ou menor aumento de força, maior ou menor volume muscular, e também maior ou menor ganho de resistência de força ou de potência de força rápida. Além disso, também foi comentado na última aula que deve-se levar em conta a especificidade de cada músculo. Ou seja, tem músculos que têm fibras mais oxidativas e outros fibras mais glicolíticas. Dessa forma, por exemplo, o sólio é um músculo predominantemente oxidativo. Então, faria mais sentido, dentro de um programa de treino, e eu poderia oferecer resultados melhores, um treinamento de resistência de força. Enquanto, por exemplo, o tríceps, que tem uma predominância glicolítica, seria mais beneficiado por um treinamento de potência ou de hipertrofia.
Bom, então, é importante a gente falar um pouquinho das diferenças entre a especificidade do treino e a especialização precoce, né? A gente não confundir e a gente conseguir separar essas duas situações. Pode passar. A especificidade do treino, então, é quando as crianças e jovens iniciam um programa de treinamento, né? A gente, na especificidade do treino, numa visão a longo prazo, esse processo de formação tem que ser coerente para a progressão da aprendizagem e desenvolvimento, ser coerente com a idade, com a faixa etária, com o nível de desenvolvimento, né? Então, os objetivos, a estratégia, os conteúdos, os métodos e adequações devem respeitar a individualidade. O grau de especificidade deve evoluir gradativamente em conjunto com a melhoria da performance do atleta e com seu processo de crescimento e desenvolvimento. Pode passar. Já a especialização precoce são esses métodos e meios de treinamento desenvolvidos para atletas adultos de alto rendimento e que são inseridos num programa de treinamento, digamos assim, em crianças, né? A construção do repertório motor, do desenvolvimento da técnica e das habilidades e capacidades físicas são ignorados. Eu acredito que quem fez a disciplina de Fisiologia do Exercício com Álvaro lembra da frase de que criança não é adulto em miniatura. Então, é importante respeitar a faixa etária, o nível biológico que a criança está, para que não tenha problemas futuros, né? Pode passar. Calma aí. Aí. Esse print é de um trecho de uma revista que está lá no Dropbox, que foi sugerida para leitura. Eu achei muito boa a revista. A revista Essential Strength Training Skills, do Bob Bridle. E esse título ele é bem indicativo. O treinamento específico para o esporte. Então, traduzindo em linhas gerais, o que ele diz aqui é que é abertamente aceito que todo atleta precisa estar engajado, precisa estar participando de algum tipo de treinamento de força para melhorar essa performance esportiva na modalidade que ele pratica. Porém, as necessidades de um jogador de futebol são diferentes das de um nadador, que são diferentes das de um ciclista, que são diferentes de um jogador de beisebol. E ele diz que o ponto-chave aqui, o treinamento de força para esses atletas, seja específico para as demandas do esporte que eles praticam. Ou seja, aqui no final ele termina com você deve treinar os movimentos, não os músculos. A partir disso, ele coloca aqui atributos do treinamento de força, como força rápida, resistência de força, força máxima e hipertrofia. E a partir disso, ele dá um resumo muito bom aqui sobre conhecimento de modalidade, sobre o que cada modalidade necessita. E para não ficar também enchendo de modalidade por modalidade, eu acho que o principal a se destacar aqui nesse slide, principalmente, é aqui quando ele fala de potência. Porque potência é um produto da força aplicada vezes a velocidade. E eu fui atleta de vôlei e muitas vezes o treinamento de força máxima era muito negligenciado, assim. Porque os caras partem do princípio que vôlei é um esporte de potência, então precisa ser rápido. Mas se não existe força para virar a potência, a potência é mais baixa. Isso é uma coisa que ele deixa bem explícita aqui. Além disso, aqui no final, quando ele fala de hipertrofia, eu achei muito interessante, e isso é bem, bem importante do treinador ter em mente, que dependendo da posição de um atleta dentro de uma modalidade, por exemplo, um defensor e um atacante, ele fala do futebol americano aqui, porque é mais comum, o rugby também, para eles, esse atleta ele precisa ter uma composição física mais densa, assim, para suportar o jogo mais agressivo e de contato, enquanto um atacante precisa ser mais leve. E isso é muito importante para o treinador ficar atento ao fato de que mesmo dentro de uma modalidade, tu tem posições diferentes. Por exemplo, no vôlei, um levantador tem uma especificidade diferente da de um oposto, diferente da de um líbero. Tanto que o líbero não vai para a rede, os outros vão para a rede, tem todas essas questões que são muito importantes para o treinamento ser específico e aplicável dentro daquela modalidade esportiva e dentro também da prática da posição de cada atleta.
Aqui, voltando a essa frase que ele termina, aquele outro trecho, treine movimentos e não músculos. E ele fala que a importância do desenvolvimento da coordenação, tanto a coordenação intramuscular e intermuscular, o ganho de habilidades e a adaptação nervosa do sistema de movimento são muito importantes e exercem um grande papel no desenvolvimento dos movimentos de força. E isso, num próximo slide, vai ser mais importante. Eu vou falar um pouquinho mais sobre um outro estudo, mas nos deixa, nos faz ter mais atenção ao fato de que, por exemplo, num esporte com salto, a predominância de movimentos no treinamento deve ser de movimentos de cadeia cinética fechada, ou seja, não vai botar um cara que é um saltador para fazer cadeira extensora, não faz tanto sentido assim, porque a adaptação nervosa do sistema nervoso dele, a adaptação neuromuscular não vai ser tão interessante quanto, por exemplo, um agachamento. E a partir disso, a gente volta para o conceito de treinamento funcional, que também acho que foi tratado na última aula, ou treinamento específico, que diz respeito a quão aplicável um exercício em particular, incluindo tudo que diz respeito a ele, como a frequência, a direção dos movimentos, tem importância ou não para a performance desse atleta no campo ou na quadra. E além disso, hoje em dia, o profissional de educação física também lida muito com reabilitação, né? de pacientes, de alunos, de atletas. Então, é muito importante que no processo de reabilitação, tanto ou no processo de treinamento, que esse treinamento seja específico. De modo que, por exemplo, uma dona de casa está em reabilitação. Não faz sentido ela fazer movimentos lá que são movimentos esportivos. Ela precisa fazer movimentos que ela vai utilizar depois para a vida diária dela, para a vida cotidiana. E isso, por sua vez, nos leva a questionar práticas vigentes. E um exemplo que o autor traz nessa revista é do abdominal reto, que é uma prática muito comum, acho que todo mundo que pratica atividade física tem o abdominal reto. O abdominal reto até tem exigência de concursos do exército e tal, dos testes de aptidão física, mas é um movimento que ele é pouco específico, porque ele te coloca de costas no chão, fazendo flexão de tronco. E são poucos os esportes que vão te colocar nesse contexto. As lutas, sim, fazem sentido, mas os esportes que são jogados em pé não tem tanta aplicação na prática. Por exemplo, um esporte de basquete, vôlei, vão ser movimentos muito mais de rotação de tronco do que flexão de tronco, e vão ser movimentos em posição ortostática, de pé. Então, é muito importante ter esse conhecimento mínimo da modalidade esportiva que tu está trabalhando para colocar movimentos que façam sentido, e não movimentos que são completamente desconexos e dizem respeito a outra modalidade esportiva. Como eu disse antes sobre a força, esse é um gráfico de um estudo de Farrey, de 98. Eu acho que a gente viu esse estudo até com o Álvaro, quando ele estava falando do sistema muscular. E aqui ele fala sobre a força, a especificidade da força, ou seja, esses indivíduos desse estudo foram submetidos a 8 semanas de treinamento, em que eles realizavam o agachamento livre. E a partir disso foi medido a melhoria da força em nesses 3 movimentos de membros inferiores. Então, pode-se pensar que, ao aumentar a força no agachamento, que seria o principal movimento para membros inferiores, aumentaria a força em todos os outros. Mas não é isso que se vê na prática. Tanto que a força aumentou mais de 70% no agachamento, cerca de 35% no leg press e menos de 10% na cadeira extensora. E isso nos remete de novo ao fato de que o treinamento de força é algo muito específico. A partir do momento em que o teu corpo precisa levantar cargas muito elevadas, ele vai mobilizar as placas motoras e vai provocar as adaptações neurais, neuromotoras, necessárias para aquele movimento específico. E isso não necessariamente vai remeter a um ganho de força em outros movimentos, mesmo que esses movimentos exijam os mesmos músculos que foram exigidos nesse exercício treinado. Nesse outro estudo, Princípios do Treinamento para Saltadores, os autores afirmam que o treinamento geral pode atrapalhar o desenvolvimento das capacidades especiais. Ou seja, nos leva a pensar que o treinamento específico e o treinamento geral possuem um limiar ótimo, onde
A variabilidade é importante até um certo ponto e a especificidade até outro certo ponto. A partir disso, quando há um desequilíbrio desses dois princípios, ou o treinamento se torna muito geral ou se torna muito amplo, muito variável, e começa a fugir daquele conceito principal, daquela linha mestra que deveria conduzir esse processo de treinamento. Além disso, os autores apontam que a força máxima, quando enfatizada por mais de 8 semanas consecutivas no treinamento de saltadores, provoca uma queda nos testes de força explosiva e reativa. E isso é apontado no estudo, mas também é muito visível se a gente parar para ver, por exemplo, um jogo do Gauchão em janeiro, que não é mais em janeiro agora. Mas esse treinamento de força máxima, quando enfatizado por mais tempo, e voltando àquele ponto de objetivo e especificidade, tu vê um time do Inter com a perna pesada, porque está treinando muita força, porque tem um objetivo mais longo, não é o objetivo específico dele, o gauchão. E tu vê o time do Aimoré, os caras voando, dando carrinho, correndo, em muito mais alta velocidade, muito mais soltos, entre aspas, né? Muito mais soltos do que os jogadores do time que não precisa estar na sua melhor forma naquele momento. Tá, então falando um pouquinho sobre variabilidade, a variabilidade, então, é a evolução de qualquer exercício, também está relacionada aos estímulos aplicados. A variação dos estímulos pode ser alcançada de diversas maneiras, mas basicamente acontece com a manipulação das diversas variáveis de treinamento. A variabilidade de prática aumenta as oportunidades de desempenho futuros bem-sucedidos. Pode passar. O corpo ele pode ser estimulado de várias formas, né? E ele vai reagir de formas diferentes também, gerando uma adaptação. As variações abaixo podem ser aplicadas com critério ao longo de um programa de treinamento, né? Seguindo os autores. Aqui, de um modo mais geral, variar o tipo e a ordem, a quantidade de treinamentos, as séries, os métodos e o modelo de periodização. Pode passar. Aqui, as variáveis do treinamento um pouco mais específico, então pode mudar número de repetições, número de séries, intervalo entre as séries, velocidade de execução, duração total do exercício, complexidade motora, frequência do treinamento, sequência das atividades, densidade, volume do treinamento, intensidade do exercício, né? É a forma como a gente organiza essas variáveis que vai conduzir o treinamento para uma outra resposta adaptativa. Então, conforme a gente, dependendo da organização, a gente vai ter um resultado diferente no final. Pode passar. Então, a variabilidade no aprendizado. Eu tirei esses dois trechos de um artigo que fala sobre a especificidade e a variabilidade na prática. E ele faz um estudo sobre a transferência do saque por baixo do vôlei e do saque por cima. E uma coisa que é até não está diretamente ligado, mas que esses estudos de transferência eles têm muitas contradições ainda, porque são um contexto muito aberto, depende muito do processo de treino e vários outros fatores que influenciam. Mas o que eu achei interessante nesse estudo foi esses dois trechos, principalmente que estão citados lá, desses autores, que convergem para um mesmo ponto, que é que a variabilidade em uma prática, em uma tarefa que é cotidiana da modalidade, vai promover uma maior retenção do aprendizado e também vai deixar esse atleta ou esse aluno mais capaz e com um programa motor generalizado mais efetivo para produzir movimentos similares àqueles aprendidos, aos fundamentos, entre aspas, engessados, como no vôlei o toque, a manchete, o ataque, o saque, mas também vai deixar eles capazes de, a partir desses movimentos, produzirem movimentos não modernos, mas movimentos que saem um pouco dessa fundamentação básica e vão ser muito úteis para essa prática, principalmente nos esportes de contexto aberto. Porque o cara vai lá, dá toque na parede, manchete, mas chega no jogo, o adversário vai tentar dificultar. Então, essa variabilidade no treinamento técnico e no treinamento físico, nesse caso estou falando de treinamento técnico, também é muito importante para deixar o atleta mais capaz de lidar com outras
ferramentas do jogo que o adversário vai tentar usar para ganhar, e, a partir disso, conseguir se defender e atacar de volta, a partir do momento em que o treinamento proporcionou uma grande variabilidade de estímulos para que esse atleta se torne mais eficiente e se torne e tenha um repertório motor e técnico maior. Essas foram nossas referências e é isso aí. Muito obrigado. Muito bem, pessoal. 17 minutos. Aproveitaram bem o tempo aí. Deixa eu anotar aqui. Fico um pouco triste de não poder descontar, mas fazer o quê? Não pode ter tudo na vida. Gente, parabéns. Olha, trabalho, adorei. Assim, eu vou elencar, tem várias coisas, assim, fui ouvindo e fui gostando demais, assim, mas eu vou falar de algumas coisas que acho que é legal, até como exemplo, né, quando a gente trabalha com conhecimento, que assim, eu comecei a ouvir mais em detalhe ali os casos, muito centrados para a força ali em dado momento da apresentação, e acabei vendo assim que eu falo pouco de força quando eu falo desse princípio, né? E achei muito legal ouvir. Claro, eu senti falta da outra parte, né? O conteúdo que eu dou no semestre anterior, se vocês pegarem ali para se aprofundar, vocês vão ver muito a ideia da especificidade do ponto de vista mais aeróbico, tá? Que é o que eu vou falar aqui bem rapidinho para dar uma complementação. Mas isso não é um problema, isso é muito legal, porque isso complementa o conteúdo e eu acho que é assim que a gente aprende, quando a gente fala também de coisas que não são tão comuns para nós, né? No meu caso aqui, colocando. E a dupla falou bastante e muito bem assim sobre vários aspectos de variabilidade, inclusive trazendo um outro conceito que eu acho muito legal também, que é da variabilidade ligada à aprendizagem motora, né? Eu fui aluno do professor Peterson quando era meu primeiro semestre, né? Agora a gente passou por um momento até bem emotivo aqui na ESEF, que é da aposentadoria do professor Ricardo Peterson, né? Eu segui bastante ele, eu era um bolsista de iniciação científica na época que o laboratório era pequeno e eu saltava de sala em sala, assim, né? Eu era o rato de laboratório sem limites, assim, de grupo. Eu participava das reuniões do professor Gaia, eu ia no grupo do professor Guimarães, que foi um exemplo para mim na área da biomecânica, eu estava junto lá com o pessoal do Ricardo Peterson também. E ele trazia muito esses exemplos da importância da variabilidade. Claro, tudo regulado, como o Adriano e a Francine comentaram, numa questão de otimização, é óbvio. Mas, assim, ele mostrava o exemplo que o Peterson dava e que, de vez em quando, eu falo em aula, o Adriano tocou nisso direto, vocês falaram disso direto, mas é legal de representar que, assim, ele mostrava estudos do Schmidt ali, que eu vi que vocês usaram, né, o Magui, o Schmidt, autores bem clássicos, né, da área da aprendizagem motora, controle motor, que eles traziam o seguinte, que era um grupo lá, tinha um estudo clássico que era um grupo aprendendo o forehand do tênis, né, um grupo aprendendo só a técnica correta, na altura correta, dado lá por umas bolas na máquina, a uma velocidade correta, onde era exigido a extrema perfeição nos padrões técnicos, desde os aspectos de preparação, a parte principal, e terminação equilibrada. A pessoa tinha que terminar em pé, a posição do tronco bem feita, o jogo de pernas correto, tudo era muito bonito, assim, e o resultado disso é que essas pessoas que tiveram o padrão de aprendizagem ligado muito centrado nesse tipo de movimento correto, entre aspas, tinham uma bela de uma técnica quando a bola vinha na mão, digamos assim. Obviamente que, aí o que eles fizeram? Com outro grupo, que era o experimental, o mais inovador, eles não davam tanta atenção, diminuíam o tempo desse trabalho de muita repetição na altura, no tempo certo, mas eles jogavam muito com a variabilidade, né? Então, colocavam uma carga, que aí que a gente está para descobrir ainda qual é a exata, porque vai depender do aluno, mas eles faziam muita variação. Bola baixa, bola alta, bola mais para cima do cara, bola mais curta. Então, faziam eles jogar em padrões de movimento que quase sempre eram errados, né? A pessoa não conseguia executar o gesto como deveria ao longo do tempo. Obviamente, o que aconteceu? Quando foram testados para dar a técnica da bola correta, eles até perderam para o outro grupo, né? Eles perderam em aspectos técnicos de detalhes, assim. Mas a questão é que vocês imaginam quem conseguia jogar tênis e quem conseguia jogar menos tênis. Obviamente, o grupo variado conseguia jogar muito melhor o tênis.
estava muito mais pronto para a realidade do jogo, né, digamos assim. É um exemplo meio simplista e que a gente tem que cuidar, como o Adriano colocou ali, vocês falaram bem, assim, que tem que ter um ponto de equilíbrio sobre essa relação dicotômica ali de variabilidade e especificidade, em vários aspectos, até na questão do controle. Mas ali foi uma revolução, porque os aprendizados eram muito assim. No vôlei também, eu sou da época, antes da teoria dos jogos, era repetição, né? Tu tinha que ir para a parede e fazer 10 mil toques, 10 mil manchetes. Manchete também, manchete era só bola lateral que tu aprendia a inclinar lá o tronco, fazia o toque, era só certinho. O problema é que na hora do jogo acontecia milhões de outras coisas e não se preparava tanto para isso. Bom, isso foi se arrumando e vocês tiveram até disciplinas que ligadas a essas questões, da questão das complexidades e tal. Isso é muito legal. Tá? Mas eu acho que esse foi outro elemento muito bacana que vocês trouxeram. Francine, eu gostei demais quando tu te desligou do slide. É a mesma coisa que aconteceu na aula passada, porque esse é o problema do slide com um pouquinho mais de conteúdo. Em alguns deles tinha um pouquinho mais, e é muito ruim. Quando tu está apresentando, tu sabe que o que está escrito ali está muito bem feito, porque tu escreveu. E aí, às vezes, é difícil. Eu vi que tu tentava te soltar, mas quando tu te soltava mesmo, ficava melhor, porque aí tu falava mais o que tu achava e tal, e isso ficava bom. Tá? A dica que eu dou é sempre reduzir mais ainda para tentar fugir disso, porque senão a gente gruda ali e, às vezes, não consegue sair. Mas foi muito boa, em geral, a apresentação de vocês. O que eu queria complementar com vocês, pessoal... Bom, primeiro, teve uma frase da Francine também, que não é errado, tá? Mas eu só gosto de trazer para a discussão, para a gente... Acho que são coisas muito legais de treino, que é uma questão ética até que envolve o treinamento e o mundo real do treino, fora a teoria toda, que é o seguinte, teve uma hora que a Francine disse assim, porque a gente tem que ver lá os objetivos que o aluno quer, né? E aí eu pesquei, que bom, vou poder falar disso. Então, vai ser agora. Francine, tenho certeza que tu não quis dizer outra coisa, mas o que acontece? Tem uma coisa essencial mesmo, que é a gente saber o que o aluno quer. Isso é importante mesmo. Tem um cara que trabalha com o aluno depois de 6 meses e nunca se deu conta de perguntar para o aluno por que ele está ali, para que ele quer estar ali. Então, a anamnese é boa para isso, até para nos garantir. Eu tinha uma boa anamnese na minha academia, que no final eu tinha que perguntar para o cara os 3 motivos principais do porquê que ele estava ali. E eu lembro até hoje da resposta, uma das melhores que eu ouvi, que era de um aluno que dizia assim, escreveu ali na anamnese, quero virar uma patrola. Né? Muito, muito interessante. E pior que assim, na anamnese tu puxa coisas e é que nem psicólogo, tu pode aprofundar e tal. E aí eu perguntei por quê, né, por que tu quer virar patrola? Para que eu perguntei, né? Mexi no vespeiro, né? Aí ele disse, para pegar as gurias na Berlim. Esse era o objetivo dele. E aí ele me fazia assim, eu quero virar aqui torto, professor, eu quero virar torto. É engraçado, porque eu dava aula num lugar onde tinha muito cara bombado, assim, e eram até seguranças da Berlim, inclusive, que estavam ali, e esse cara era o magrinho que queria virar segurança, vamos colocar assim. Bom, o que acontece, pessoal? Sim, a gente tem que ouvir e tem que saber exatamente o que o aluno quer. Agora, aí vem também o nosso papel pedagógico, assim que eu digo, de tentar transformar dentro das possibilidades. E esse caso mesmo dos marombeiros é engraçado. Os caras treinavam na Pitbull. Eu dava aula em outra academia, na CIS Brasil. Deu um branco agora. Mas tá, trabalhei numa academia lá da CIS Brasil. E os caras da Pitbull vinham treinar ali. Imaginam que era. Era gente que até se injetava e tal. E aí eu consegui fazer grupos de corrida ali no meio deles, só usando técnicas psicológicas do tipo, quero ver se tu aguenta que nem eu, porque era tudo baseado nisso, né? Quero ver se tu é forte que nem eu e tal. E aí consegui fazer grupos de corrida, mudei estruturas, parei com que eles usassem drogas pesadas no banheiro no meu horário, que isso não mudava muito, que eles faziam em outros horários. Então, alguns avanços a gente teve. Mas eu consegui tirar uns 2, 3 caras daquilo ali mesmo e treinar mais corretamente, porque o estilo deles era até rasgar sempre, né? O negócio era quando machucasse, parava, né? Quando lesionasse, parava, sentiu dor, reduz. Então, eu consegui botar curvas de periodização mesmo com um grupo pequeno, digamos. Mas isso foi a minha revolução que eu consegui fazer. E, inclusive, nesse aluno, eu consegui fazer com que ele treinasse mesmo, porque ele começou a perceber, graças ao meu bom Deus, que deu certo, que as minhas curvas de periodização começaram a dar bom resultado, comparado com o outro cara lá que só queria treinar do lado dos marombeiros, que só treinavam para rasgar e com planejamentos que não condiziam com o que o cara deveria fazer, obviamente. Então, isso ali eu ganhei um pouquinho de vantagem.
Mas o que eu falei nesse exemplo, gente? O que eu quero dizer com isso? É que eu acho que assim, ó, nós temos que ter um papel de profissionais ali de saúde, assim, profissionais universitários, né? Que não pode ser simplesmente, e eu sei que a Francine não quis dizer isso, vamos deixar claro, mas vamos aproveitar para falar disso, e assim, ó, não é, professora, eu quero correr, então liga a esteira para mim. Não, tu não fez uma faculdade para ligar a esteira. Tá? É importante até tu saber como é que liga, tudo, equipamento, só que tu tem que ir mais além. Tu tem que tentar achar também projetos para o aluno teu que tu faça e que tu tente convencer ele também junto com o que ele quer, né? Mas tu estudou para isso, né? Então a gente tem que tentar ter esse papel pedagógico assim e de negociação. E, inclusive, gente, eu vou dizer para vocês que a longo prazo vocês quem vai trabalhar com saúde vai encontrar assim, infelizmente, situações que são éticas tão fortes que às vezes vale muito a pena perder dinheiro a curto prazo, porque a longo prazo, até financeiramente, vai ser bom, tá? Assim, profissionalmente vai ser bom. Assim, então, eu fiz muita coisa. Gente que estava a ponto de tinha problema cardíaco e só treinava de uma forma, e eu tive que fazer estratégias do tipo, comigo não treina mais, vai treinar errado com outro, porque não pode ficar na minha mão isso, eu não vou ser culpado, não vou ajudar nessa coisa, né? Claro que é difícil, né, para quem está trabalhando, especialmente no início, quando a gente tem que fazer mercado, tem que fazer o nome, é fácil falar quando tá mais estruturado, mas eu digo para vocês, a questão ética é muito importante, e os princípios do treinamento vão ajudar você sempre, mas vai ter pontos ali que envolvem uma questão ética que eu reforço para vocês. Às vezes não vale a pena, assim, porque a médio e longo prazo vocês ficam marcados com trabalhos também de certo tipo, né? Então tem que tomar cuidado. Que mais, gente? Deixa eu falar um pouquinho agora do conteúdo, assim. O que eu senti falta, tá? Que é do conteúdo básico que eu dou, tá? Resumindo um pouquinho. Na parte da especificidade, tem uma linha de estudos que discutiu muito a especificidade em treinamentos aeróbicos, né? Então, eu dou sempre o exemplo do McArdle. Na verdade, foram vários, mas o professor McArdle coordenou projetos desde os anos 80, ali, 90, mais ou menos, final dos anos 70 até 90, onde ele testou várias coisas. Assim, e aí eu trago o resumo, bem resumido assim, para vocês, qual era a mensagem dos estudos dele. Até o final dos anos 70, acontecia que não eram todos, era baixo o nível, mas tinha em períodos de base de treinamento, tinha, por exemplo, nadador que corria. Isso era comum, porque a corrida era mais fácil de se aplicar. Então, os caras passavam 2, 3 meses do ano fazendo uma base, tentando melhorar o VO2 máximo de nadador, correndo. Não é pouca coisa, não era cross-training, não era treino combinado, não era nada disso. Era o treino principal dos caras. Por quê? Porque eles entendiam que tinham que melhorar os aspectos de base, né, que o Adriano e a Francine colocaram lá, que era importante. Então, só que, claro, é estranho, né? Hoje, para qualquer treinador, isso soa muito estranho, muito estranho. Fora situações pontuais, isso é muito estranho. Né? O que o McArdle fez? Começou a testar essas coisas. O que ele fez? Assim, numa primeira linha de estudos, ele pegou lá grupo de nadadores, ciclistas e corredores de alto nível e testou o VO2 máximo de todos, cada um no seu quadrado. Corredores na esteira, ciclistas no cicloergômetro e nadadores em swimming flumes, tá? Em piscinas com correnteza. E fizeram os VO2 máximo. E aí ele já viu que não eram iguais. Naquela época, hoje mudou um pouquinho, mas naquela época os corredores tinham maiores VO2 máximo do que ciclistas, que era meio próximo, mas é um pouco assim. Hoje essa diferença desapareceu um pouco, tá? Ainda tem uma média nesse sentido, mas já tem ciclistas com maior VO2, inclusive, que a gente pode até falar o porquê disso, que isso que é o que interessa, assim. E nadadores têm menores VO2, por causa do volume muscular utilizado. E posição hidrodinâmica também, tem alguma diferença do meio fluido, né? Mas principalmente por causa do volume muscular utilizado e intensidades utilizadas. Tá? Que aí quebra com aquela ideia que a natação mexe com todos os músculos, que é um papinho, aqueles de aspirina, né? Até hoje não tem nenhum estudo cinesiológico que chegou perto de avaliar os 500, 600 músculos que a gente tem. Tá? Mas, assim, o que acontece? O que interessa ali para o VO2 máximo é tu ativar esses grupos musculares em quantidade, só que também em altas intensidades. E a natação tem essa questão, que grandes grupos musculares, que são de membros inferiores,
durante o VO2 máximo, eles não se ativam em níveis máximos, né? Tal como é na corrida e no ciclismo. Então, essa coisa inverte um pouco e dá esse padrão. Mas o que ele fez também, o McArdle? Depois ele trocou os caras. Ele viu que corredores tinham maior VO2 e aí ele botou os corredores a fazer testes no cicloergômetro. E aí comparou os ciclistas no cicloergômetro versus corredores no cicloergômetro. Se era verdade que o VO2 máximo é só 1, que é um número mágico que avalia o meu limite aeróbico de todo modo, de qualquer exercício, os corredores deveriam ter um maior VO2 no cicloergômetro. Mas quem faz avaliação de atleta, ou quem já leu um pouco sobre isso, sabe que isso é estranho, né? A resposta certa é que ciclistas tinham maior VO2. Os corredores baixavam seu VO2 por questões também locais, periféricas. E aí começou a se perceber que mesmo quando as adaptações são centrais, as principais que eu quero, eu tenho que considerar que as adaptações locais vão me ajudar nessa resposta geral de desempenho, né? Então, resumindo um pouco na prática, hoje nadadores vão fazer o fundo e vão melhorar o VO2 deles nadando, né? Corredores vão correr. Eles podem mudar percentuais, alguma coisa assim, mas isso não vai mudar. Fala, Adriano. Eu tô lendo a Bíblia do triatleta do Joe Friel, né? E ele fala exatamente sobre isso, sobre o esqui de cross country e a corrida, porque as demandas musculares são bem parecidas. Ambos os atletas têm um VO2 elevado, mas ainda a transferência de um para o outro é muito ineficiente, né? Então, Exatamente. mesmo que à primeira vista faça sentido, na prática... O padrão de movimento até é bastante parecido, parecido, né? Musculaturas do membro inferior, mas não adianta, a mudança do membro superior ali vai trazer adaptação específica. Tem muita gente que pergunta se o elíptico ajuda na corrida. O elíptico é elíptico, né? A corrida é corrida. Exatamente, a transferência não é a mesma. Tem um estudo da Pogliaghi, uma colega lá de Verona, uma baita pesquisadora, virou professora titular agora nesses últimos tempos, full professor, que ela fez, que é muito legal, é muito quadradinho, mas ele é legal porque mostra isso que o Adriano está falando. E o que eles fizeram lá nesse estudo? Eles pegaram só que era caras sedentários, então imaginem um grupo, né? Eram inicialmente sedentários, eles botaram lá metade do pessoal a treinar aerobicamente no ciclo ergômetro, tá? Ergômetro, então, de perna. Ok. Pegaram outro grupo equilibrado inicialmente com esse e colocaram a treinar só no ergômetro de braço, tá? No ergômetro de braço. Aerobicamente também. Fizeram um controle do treino muito legal. Trabalharam em percentuais de limiares e fizeram no pré e pós avaliação nos dois ergômetros, tanto no ciclo ergômetro, com os dois grupos, quanto no ergômetro de braço, tá? Avaliaram nos dois, pré e pós. O que deu, né? O interessante, eu vou falar do cruzamento, tá? O que acontece? O grupo que treinou em perna, no ciclo ergômetro, quando avaliados no braço, no ergômetro de braço, tá? Eles melhoraram o seu VO2 máximo, tá? De braço, mas o resultado de melhora foi 20% a menos do que avaliados na perna, que foi o que eles treinaram. Tá? E o contrário foi verdade também. Quem treinou de braço melhorou também o VO2 máximo feito na perna, só que com 20% a menos de ganho. Tá? Então, mostrou uma perda, aí, essa falta de transferência, que nesse caso aqui, falando em saúde, é menos importante, digamos assim. É menos importante, mas a gente sabe que se eu estou treinando a coisa, é bom eu avaliar da forma mais específica, para eu ter mais certeza dessas melhoras que estão acontecendo, tá? Então, essas coisas que eu tenho que cuidar. E esse estudo é bem, só que ele é muito forte, porque foi 100% de um jeito ou 100% do outro. O que eu vou fazer no treino é, às vezes, usar percentuais diferentes, coisas mais... Por exemplo, o esqui cross-country, ele é mais complicado, porque é braço e perna junto. Mas mesmo ali também se confirma, que aí eu estou falando de alto rendimento, eu preciso ter adaptações muito específicas. Aí não tem jeito, eu tenho que treinar no meu quadrado, né? Eu tenho que fazer avaliações, treinar do jeito mais específico, mesmo em períodos de base, tá? Essa é a mensagem, assim. Sugiro a leitura desse texto aí, do artigo da Pogliaghi, tá? É bem interessante, está nos materiais também do semestre passado, bem legal sobre a questão da especificidade, tá?
Acho que é isso, gente, acho que é isso. E aí jogar com essa variabilidade, ter esse bom senso, né, de percentuais e ver os pontos fracos também. Por exemplo, para corredores, que é o que eu estudo mais, a gente sabe que tem trabalhos, agora não é de substituição, agora tem trabalhos paralelos, treinamentos combinados, adicionais, que podem ajudar bastante para corredores. Tá? Então, por exemplo, para vocês terem ideia, a diferença que tinha há 30 anos atrás com o ciclismo e corrida quase que desapareceu. Tá? Ainda tem ciclistas que têm VO2 menor, mas tem outros que têm até maior do que corredores. E é estranho, porque o volume muscular utilizado não mudou. Mas tem uma coisa que mudou, só que não é nada fisiológico, é puro treinamento ao longo de 30 anos para corredores de longa distância e ciclistas, desses de longa distância. Né? Sabem o que mudou para o VO2 se aproximar mais? Vou deixar vocês falarem alguma coisa. Alguém tem um chute, opção ou alternativa? Pergunta difícil, né? Pego vocês tudo dormindo, né? Ainda mais quem está sem a câmera, deve estar dormindo mesmo. Mas olha só, pessoal. Gente, o que acontece? Teve uma mudança. O que já era diferente naqueles anos, piorou mais ainda. Hoje, para vocês terem ideia, hoje o treinamento de ciclista versus corredor, onde eles fazem provas semelhantes, que é difícil de achar, provas com o mesmo tempo, porque a distância não adianta, o ciclismo é muito mais longo, né? Mas provas que se assemelham, uma maratona lá, os caras fazem 2h30, ou o ciclista lá que faz uma prova com uma distância muito maior, mas fecha 2h30, digamos. Tá? Quando tu pega esses caras que usam mesmos metabolismos, o ciclista ele treina de 2 a 3 vezes mais do que corredores. O volume em termos de tempo de treino. Claro, não é distância, né? Porque senão não. Tá? Mas quando eu pego o tempo do treino nas intensidades específicas, é de 2 a 3 vezes mais. É uma coisa grotesca de diferente. Por quê? Pelo problema da máquina, aquela relação de motor e máquina. Né? O ciclista tem um sistema de transmissão muito melhor, onde ele não tem grandes impactos, resumindo. Né? Ele tem também lesões, tá? Tem lesões, só que a prevalência de lesões é muito mais baixa do que de corredores. Então, o corredor ele é limitado pelo problema da máquina, pelo impacto, né? Forças de impacto e as lesões relacionadas à carga mecânica. O ciclista tem muito menos, que permite ele treinar muito mais e, inclusive, até diminuir essa diferença de volume muscular. Tu usa o mesmo volume, só que tu treina muito mais isso. Então, o que se diz que a corrida ainda tem um limite teórico de adaptações, porque ele tem esse limite da questão da carga de treino. Tá? E é por isso até, não só essa razão, tem questões genéticas também, mas os quenianos são muito bons também por uma questão muito simples, eles pesam menos também, eles são mais longilíneos, não sei se vocês já viram a estrutura corporal deles, chega até a assustar às vezes, assim, porque da magreza, assim, eu vi fotos de maratonista brasileiro me mostrando da perna do brasileiro, que já era muito magro, do Marilson, por exemplo, versus o queniano. Assim, era gritante assim essa questão longilínea, né, um padrão que tem relação com o impacto no final, com uma carga mecânica total também. Isso tem se discutido também, que é possível que seja uma das razões aí e, enfim, de uma melhor economia simplesmente por uma massa corporal menor e tal. Tá? Então, esses aspectos, gente, são importantes aí quando eu falo desses princípios. Mais dúvidas, gente? Algum comentário? Vamos para o tópico especial, então, gente. Eu vou fazer aqui só um break.